Página 136. Sem querer interrompê-lo, para não desperdiçar uma só daquelas palavras que lhe faziam tanto bem, o que Raimundo lhe dizia dava-lhe vontade de chorar e cair-lhe agradecida nos seus braços, traduzindo em beijos todas as ternuras que o pudor vedava aos lábios proferissem. Haviam parado junto um do outro, batiam-lhes em cheio no rosto o sol nascente, emudeceram. O moço tomou-lhe as mãos e os dois fitaram-se com um juramento nos olhos e não falaram mais em amor, enquanto esperavam por Manuel e Maria Bárbara, que de novo se tinham posto a caminhar. Meia hora depois chegavam todos ao sítio. Raimundo fazia pasmar com seu bom humor, confessava-se no momento mais feliz da sua vida, deu até para brincalhão e ferrou, ao entrar na casa, um abraço em Dona Amância, que viera recebê-lo na porta. A velha afastou-se, benzendo-se. Credo, para lá mandado. Ela já lá se achava desde a véspera, preparando tudo, arrumando, dando ordens, ralhando, prometendo castigos, como se estivessem fazendo a própria cercada de escravos seus. A quinta de Maria Bárbara, como quase todas as quintas do Maranhão, era aprazível e rústica. Um velho portal de ferro, com o competente lampião de corrente, abria sobre duas longas filas de mangueiras seculares, que iam terminar defronte da casa, formando sombrosa e úmida galeria, onde o sol penetrava horizontalmente, por entre os grossos troncos nodosos encascados. Por uma e outra banda, sem ordem nem simetria, viam-se plantações, na maior parte úteis e bem tratadas, destacava-se o verde alegre dos canteiros de hortaliças, donde voava um cheiro fresco de salsa e coentro. Mais para o interior do sítio encontravam-se tanques cheios de esverdeados de limo. Sinuosas calhas esgalhavam, suspensas por estacas de acapu, levando água para todos os lados. Extensas latadas envergavam ao peso das abóboras, dos jerimons e dos maracujás de diversos tamanhos, desde o da laranja até o da melancia. Ainda mais para o interior, destacavam-se em qualquer dia do ano o verde escuro e lustroso das jaqueiras colossais e das árvores de fruta-pão, ambas com as suas folhas grandes, recortadas caprichosamente, contrastando com as massas fuscas da folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros, com os tons dourados do pé de cajá e com os altivos genipapeiros, as graciosas pitombeiras, cercadas de goiabais floridos e cheirosos. Entre outros pontos adivinhavam-se os olhos de água pela abundância das jussareiras, parasitas de 1000 espécies, enfeitavam com as suas flores extravagantes e admiráveis as árvores e os pombais, numa variedade prodigiosa de cores, e por toda a parte doidejavam cantando os passarinhos e saltitavam rolas a mariscar na relva. A habitação olhava de frente para os 2 renques de mangueira, franqueados as suas varandas sem parede, toda ela aberta, deixando-se invadir pelas plantas do jardim que a rodeava. Uma dessas pitorescas vivendas encaçapadas, muito comuns nos sertões da ilha de São Luís, grande telheiro que é quadrado, telha-vã, formando bico na cumieiro, sustentado nas 4 faces por moitões de pique, pintados de verde, e firmados estes em anteparos de pedra e cal, que formavam uma espécie de amurada, alta pela parte de fora e rasa pela parte de dentro. No meio, distanciada da antepara uns 20 palmos seguros, estava a casa feita de paredes inteiriças, caiadas de cima a baixo. O chão era todo forrado de tijolos vermelhos. À entrada, uma cancela, 3 degraus de cantaria, jasmins de Itália,
brancos de pau e uma confusão de trepadeiras que se enroscavam pelos moitões e galgavam o telhado, vitoriosamente erguendo lá em cima os seus rebentões novos, ávidos de sol. Esta quinta fora a menina dos olhos de Maria Bárbara. Aí passara ela grandes delícias no tempo do coronel. Ainda estava muito forte e bem conservada, mas havia 10 anos, desde que a velha foi fazer companhia à neta, achava-se entregue aos cuidados do português Antônio e ao trabalho de 3 pretos velhos que iam diariamente à cidade vender hortaliças, flores e frutas. Às 6h30 da manhã chegou o bonde com os convidados. Trazia música, era uma surpresa arranjada pelo Cazuza. E página 138. E este encarapitado na plataforma do carro, doido de entusiasmo, dava vivas a São João, vivas ao belo madamismo maranhense, e vivas à música. Os músicos romperam com o hino nacional. O Cazuza, inteiramente fora de si, rouco já, um bocadinho picado pelo conhaque, cujo corpo de delito ele trazia a tiracolo enforcado num pedaço de cabinho, saltava e vinha, singrando por entre todos, atravessando o bonde com as senhoras ainda sentadas, fazendo-as apear, assustando-as com os seus gritos, machucando nas costas dos bancos os dedos dos que desciam, provocando gemidos, protestos, fazendo rir ao mesmo tempo. Deu um beijo em Dona Mância e lhe chamou furiosa: cachaceiro, pancada, moleque. Bateu na barriga de Manuel, que o ex probava por se ter incomodado, feito despesas, contratado músico. É gosto, seu Manuel, não faça caso. Hoje há de sair cinza nesta pândega. E os convidados saltavam do bonde. O primeiro a descer foi o Freitinhas, todo vestido de brim branco de Hamburgo, irrepreensível, rodaque de botões de osso, uma enorme cadeia de cabelos prendendo o relógio e dependurado nela um anel de ouro, onde se lia esmaltado saudade. Trazia, por causa do pó, umas lunetas azuis, grandes, verdadeiras vidraças, que lhe davam a grande fisionomia e tom pitoresco de uma casa de campo. Um chapéu de feltro branco peludo alto, aqui os gaiatos da província denominavam carneiro, e do qual o dono contava maravilhosas propriedades. Era uma pena, podia a gente machucá-lo à vontade, sem ofender o pelo, de bom que era. Custara 20 réis, mas valia 50, a olhos fechados. E com a bengala de unicórnio debaixo do braço, ajudava sua gorda lindoca a descer do bonde com dificuldade. As meninas Sarmento, acompanhadas da tia, de Eufrasinha, e um cachorrinho branco e felpudo que ela trazia ao colo, saltaram cheias de espalhafato, muitos risos, latidos, cores vivas nos chapéus e nas sombrinhas. O famoso cabelo ostentava-se mais que nunca em cachos acastelados e transcalantes de óleo de babosa. O cônego, discretamente risonho e sempre janota, vinha seguido por um padrezinho magricela que desfrutava na província a especialidade de cantar ladainhas, alcunhavam-no de Frei Lamparinas. O Sebastião Campos, vestido de branco, com o Freitas, porém de paletó e chapéu do Chile, pular em terra abraçado a uma grande cesta de busca-pés, pistolas, carretinhas e bombas. É o mantimento, respondia ele aos olhares curiosos. Tinha paixão pelos fogos. Sou perdido por isto, dizia, mostrando uma luva grosseira feita de sola com que tocava os formidáveis busca-pés. Nos sábados de aleluia, era o seu luxo queimar um Judas defronte da casa. Não perdia fogo de vista nas festas de arraial e sabia fazer bichinhas, carretilhas e foguetes.
Página 139. Apresentaram-se também, fora da rodinha do costume, 2 novos convidados, um deles por Manuel e o outro pelo Cazuza. O primeiro era o Joaquim Furtado da Serra, bom homem do comércio, muito amigo da família e tapado como um ovo, o que, aliás, não impedia que estivesse rico. Só entendia e só conversava sobre negócios, gostava de fazer bem e era membro de várias sociedades filantrópicas. Vivia contente da vida, cheio de amigos e obsequiados. Estava sempre a rir e a falar das suas 3 filhas. Não puderam ir à festa de Manuel, coitadinhas, porque ficaram à cabeceira de uma doente. Não queria comendas, nem grandezas. Contava a todos como principiara no Brasil descalço, com um barril às costas, e orgulhava-se, entre gargalhadas, da sua atual independência. O outro era rapazola, de 22 anos, que à primeira vista parecia ter apenas 16, magro, puxado, muito penteado e muito míope, com as unhas burnidas, o colarinho enorme e os pés apertadinhos em sapatos de polimento. Estudara no liceu da província, usava uma cadeia de plaquê brilhantes falsos no peito da camisa e uma bengalinha equilibrada entre o indicador e o índex da mão direita. Tinha uma coleção de acrósticos e recitativos da própria Lavra, inéditos e outros já publicados a dinheiro nos jornais, aos quais qualificava desvanecidamente de seu tesouro. Chamava-se Boaventura Rosa dos Santos, era conhecido por Dona Faísca e gostava de fazer e adivinhar charadas. E entraram todos em casa, numa desordem, acossados pela música, que atropelava uma polca do Colás, e por uma intempestiva carretilha que soltara Sebastião. Gente, eu vou parando por aqui e a gente recomeça da página 140, tá bom? A gente recomeça da página 140. Eu estou bem próxima mesmo do meio do livro, né? E a gente já está quase vencendo mais essa etapa. Bom, então eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Deixe o seu comentário, o que você está achando do livro, do canal, deixe o seu joinha para me ajudar, tá bom? E eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima leitura e beijos. Boa tarde, amigos. 10 de agosto de 2025, domingo. E esse é o canal Leitura Integrativa. Muito prazer, eu sou a Ana Lúcia. O objetivo do canal é nós lermos alguns livros e vocês ouvirem, e o canal serve muito também para deficiente visual, né? Caso vocês conheçam alguém com deficiente visual, indiquem o meu canal para ele, tá bom? Então, estamos lendo O Mulato, de Aloysio Azevedo, que é a literatura brasileira, é um clássico da literatura brasileira, né? Que se passa na era lá de 1900 e pouco, né, da escravidão, naquele período ainda que nós estamos aqui. Então, falo sobre os costumes dessa época, né? O livro é um clássico. Então, vamos iniciar a leitura, tá ok? Iniciando a leitura da página 140, O Mulato, de Aloysio Azevedo. Houve sarilho. José Roberto, debaixo da tempestuosa descompostura, obrigava Dona Amância a dar meia dúzia de voltas pela varanda, indo cair ambos, perseguidos pelo Joly, sobre um banco de paparaúba. Joly era o cãozinho da Eufrásia. No furor da terrível dança, desprendera-se o coque de Amância e fora parar no jardim. Joly saltara-lhe logo atrás e destripava-o freneticamente com os dentes. Olhe, seu Cazuza, gritou a velha, quase sem fôlego. Você não me perca o respeito, seu pica-fumo. Quando tomar suas monas, meta-se em casa com os diabos. Credo, que cachaceiro acabado. Vá tomar liberdade com quem las dá. Diabo dos sem-brios. O coque foi arrancado das garras do Joly e restituído à dona.
Vejam, vejam que bonito gosto me puseram o meu coque de pita. Parece uma rodinha de limpar panelas. Diabo de brincadeira estúpida. Também, em vez de criar xirimbabos, seria melhor que cada um cuidasse de sua vida, que teria muito do que cuidar. E voltando-se para Sebastião. Mas o culpado é você, seu Sebastião. Como com você é que me tenho de haver? Não posso perder o meu coque novo. Novo o quê? Contestou Cazuza. Eu vi pular de dentro dele uma aranha. É novo e quero outro para aqui. Está bom, meus senhores. Deixem disso, interveio Manuel. E vamos ao café que está esfriando. Mas o meu coque, isso não pode ficar assim. A senhora terá outro, descanse. Mal se serviram de café com leite e bolo de tapioca. Com manteiga, formou-se uma quadrilha na qual o Cazuza, par por Eufrasinha, fez o que ele chamava pintar o padre. Ditado este que sobremaneira escandalizava o especialista das ladainhas, de cujos olhos partiram, por cima dos óculos, chispas repreensivas sobre aquele. Este Frei Lamparinas era um homenzinho escorrido, feio, natural de Caxias. Não conseguira nunca ordenar-se em razão da sua extremada estupidez. Soletrava ainda as ladainhas que havia 20 anos recitava. Jamais entrara com o latim. Os rapazes do liceu mexiam com ele e atiravam-lhe limões verdes por detrás do muro do convento do Carmo, quando o infeliz passava defronte. Tinha uma biografia engraçada, cheia de disparates, mas todos diziam que era bom de coração e não fazia mal a ninguém. O chorado, venha o chorado, gritavam do fundo da varanda batendo palmas. E a música, sem se fazer rogada, gemeu a lânguida e sensual dança brasileira. De pronto, Cazuza e Sebastião pularam ao meio da sala e puseram-se a sapatear agilmente, com barulho, estalando os dedos e requebrando todo o corpo. Em breve, arrastaram o Serra, o Faísca e o Freitas, e as moças chamadas por aqueles. Entraram na irresistível brincadeira. Elas rodavam na pontinha dos pés, o passo miudinho e ligeiro, os braços dobrados e a cabeça inclinada, ora para um lado, ora para outro, estalando a língua contra o céu da boca, numa volúpia original e graciosa. Os velhos babavam-se. Quebra, berrava o Cazuza entusiasmado. Quebra, meu bem. E regamboleava furiosamente a perna. O chorado atingira afinal a sua fase de loucura. Os que não podiam dançar expectavam, acompanhando a música com movimentos de corpo inteiro e palmas cadenciadas e espontâneas. Bravo, assim, seu Cazuza. Picadinho, picadinho. De repente ouviu-se um trambolhão e um grito. Era o Faísca, que cedera a um cambite do Cazuza, indo cair aos pés de Maria do Carmo. Todos riram. Credo, gritou a velha, pois este homem não me queria agarrar a perna? Cruz, capeta. Página 142. Não, não aumente, minha senhora. Foi no tornozelo, entre este ossinho do pé. Mas eu tenho muita cócega, e depois do defunto espigão, ninguém mais me tocou no corpo. Daí a pouco chamavam para o almoço e o divertimento continuou sem interrupção. No dia de São João, nunca se abria o armazém de Manuel. E naquele ano, a véspera caíra num domingo. Eram 2 dias cheios, como dizia satisfeito o Vila Rica. Desde a véspera que o Benedito e mais uma preta haviam seguido para o sítio, carregados de fogos e dos paramentos necessários para se armar o altar. Na madrugada do dia, foi a Brígida, era a companhia de Mônica. Lá estava a dona Amância para tomar conta de tudo. Os empregados iriam também todos, não havia, por conseguinte, necessidade de ficar escravo nenhum em casa. O quarto dos caixeiros tinha, então, um aspecto domingueiro. Botas engraxadas sobre os baús, roupas de casimira cuidadosamente estendidas nas costas das cadeiras, camisas engomadas por aqui e por ali, à espera da serventia, e um cheiro ativo de extrato para o lenço. Os rapazes vestiam-se, seriam, quando muito, 8 horas da manhã.
Mas, apesar do aspecto festivo dos colegas, Dias conservava-se em trajes menores, a varrer o soalho. Você não se apronta, seu Dias? Perguntou-lhe o cordeiro ocupado, a enfiar um par de calças cor de alecrim. Você não vem conosco à quinta? Vão andando que eu já vou. Não trocaram mais palavras. Os três saíram e o Dias, encostando no queixo o cabo da vassoura, ficou pensativo. Mal ouviu, porém, bater embaixo o trinco da porta da rua, atirou a vassoura para um canto e desceu cautelosamente a varanda. A casa tinha a tranquilidade saudosa de um lugar abandonado. Só o sabiá chilreava na gaiola. O caixeiro predileto de Manuel fechou a chave à cancela de madeira polida, que separava a varanda do corredor. E depois de olhar em torno, seguiu para o quarto de Raimundo, fariscando, nem ele sabia bem o que. Pôs-se a esquadrinhar o que lá havia, não com a curiosidade amorosa da primitiva bisbilhoteira, porém frio, calculado, com a prudência de quem sabe o que está cometendo uma baixeza. E abria gavetas, lia os manuscritos que encontrava, revistava as algibeiras da roupa, estendia no cabide, folheava os livros, examinando tudo, escarafunchando todos os cantinhos. Em uma das malas encontrou um folheto de capa verde, guardou-o logo, depois de lhe ter lido o frontispício, e afinal, quando já nada mais tinha para dar fé, retirou-se, sem deixar o menor vestígio do que fez. Daí seguiu para o aposento de Ana Rosa, mas teve logo uma contrariedade. A porta estava fechada, rebuscou a chave na varanda, pelos cantos, não a encontrou. E subiu então rapidamente ao segundo andar, onde trouxe um pedaço de cera com que modelou a fechadura. Em seguida tirou-se para o quarto de Maria Bárbara. Experimentou a porta, estava também fechada, mas havia um postigo. Dias espremeu-se por esse e conseguiu entrar. O aposento da velha condizia com a dona, sempre uma cômoda antiga, de pau-santo, com puxadores de metal e cobertura por um oleado já polido e gasto, equilibrava-se um oratório de madeira, caprichosamente trabalhado e cheio de uma porção variadíssima de santos. Havia entre eles feitos de casca de cajá, de gesso, de terra vermelha e de porcelana. O Santo Antônio de Lisboa, vindo de encomenda, com o pequeno no colo, lá estava muito rabicundo e lustroso. A Santana ensinando a filha a ler, um São José de cores cruas, detestavelmente pintado, um São Benedito vestido de frade, pretinho, de beiços encarnados e olhos de vidro, um São Pedro cujas proporções o faziam criança ao lado dos outros, uma miuçalha de santinhos pequeninos e caricatos que a gente não podia ver sem rir e que se escondiam na peanha dos grandes. Finalmente um grande São Raimundo Nonato, calvíssimo, barbado, feio, e com um cálice na mão direita. Ao fundo do oratório, litografias de decorregação representavam Santa Filomena, a fugida de São José com a família, Cristo crucificado e outros assuntos religiosos. Página 144. O grupo dos santos ressentia-se de uma falta, a de São João Batista, que havia desertado para a quinta. Havia ainda sobre a cômoda 2 castiçais de latão, guarnecidos de papel redondo, com as velas de cera meio gastas, um grupo de biscuit representando a Mater Dolorosa e um menino Jesus fechado numa manga de vidro por causa das moscas. Encostada à parede, uma palma de pindoba benta, a qual, segundo a voz do povo, tinha a virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em dias de tempestade. 2 outras palmas casquilhas, enfeitadas de pano e malacacheta, guarneciam o lado do oratório. Viam-se ainda por toda a parte quadrinhos de gravuras e cromos, onde se liam orações milagrosas, a de Montserrat,
a do parto, a da Virgem e outras sem desenho, com que os tipógrafos espertos da província exploravam a Carolice das Beatas. Contrastando com tudo isto, destacava-se, dependurada na parede, uma formidável palmatória de dar bolos, negra, terrível e muito lustrosa de uso. Defronte do oratório simetrizavam duas molduras envidraçadas, expondo cada qual uma talagarça cheia de amostras de diversos bordados de lã de que as meninas aprendem no colégio, pano de tapete, como se diz no Maranhão. Em uma delas liam-se no centro as iniciais de MRS, Colégio da Trindade, 1838, na outra, que estava a melhor estado de conservação, ARSS, e uma data muito mais recente. A julgar por estas letras, os dois quadros tinham sido bordados por Mariana e Ana Rosa, mãe e filha. Tudo isso foi minuciosamente esmerilhado pelos dias, leu as horas marianas, apalpou as roupas de Maria Bárbara, provou a ponta do molho do fumo em que esta espairecia os passados de sabores, e depois, quando nada mais tinha para esmiuçar, pôs-se a refletir, pensando no que devia fazer. Afinal, veio-lhe uma ideia, que lhe deu um sorriso de contentamento, acendeu logo uma das grossas velas de cera, tomou pelas pernas a imagem de São Raimundo e tisnou-lhe a cara e a careca de encontro à chama do pavio. Depois da operação, o pobre santo parecia um carvoeiro. Ficara tão negro como o seu companheiro de oratório, o engraçado São Benedito. Dias contemplou a sua obra Rio Novo, calculando o bom efeito que ela reproduziria. Colocou em seguida a imagem no seu lugar e saiu apressado, por lhe parecer que ouvira rumor na porta da rua. Enganara-se. Daí a meia hora, vestido de pano preto, segundo o seu invariável costume, e o acreditado caixeiro de Manuel Pescada, tomava o bonde do Coutinho, com destino ao sítio da sogra do patrão. Capítulo 8, página 145. Eram 5 da tarde. A festa de Maria Bárbara continuara sempre muito animada. Havia uma boa disposição geral. Os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo dos seus charutos domingueiros. Com um grande ar de pessoas de importância, as senhoras melaram galantemente os beijos com licor de rosa e hortelã-pimenta. Dançara-se muito, brincou-se o padre-cura, o anel, o peixinho do muquém. Afinal, foram todos lá para fora apreciar a tarde, assentados nos bancos fronteiros à casa. A sociedade estava engrossada pelos 4 caixeiros de Manuel e por um sertanejo que a divertia com as suas cantigas. Lamparinas havia saído para ir ali perto, à quinta de um amigo, mas prometera não faltar à ladainha. O sol escondera-se. Uma tarde formosa, com o seu poente esfogueado, rubrava as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras que se arejavam debaixo das latadas de maracujás e jasmins da Itália. As damas, comodamente assentadas, tinham requebros de etiqueta, gestos cheios de conveniência, risos com a boca fechada, olhares por debaixo das pálpebras, o leque nos lábios e o dedo mínimo levantado com galanteria, minavam um apetite surdo pelo jantar. Alguns estômagos resmungavam indiscretamente, contudo todos os olhares e todas as atenções convergiam na aparência para o sertanejo que, a certa distância, de pé isolado, a cabeça erguida com desembaraço mal-educado, o chapéu de couro atirado para servir de preso ao pescoço por uma correia, a camisa de algodão cru por fora das calças de zuarte arregaçadas no joelho, o pé descalço, curto, espalmado, pé de andarilho, o peito liso e cor de cedro, à mostra, braço nu e sem cabelos, vibrava entusiasmado as cordas
metálicas de uma viola ordinária, acompanhando com um repinicado muito original os versos que improvisava e outros que trazia de cor. Página 146. Lá vai a garça voando para as bandas do sertão. Leva Maria no bico, Teresa no coração. Ao terminar de cada estrofe, rebentava um coro de risadas, durante o qual se ouvia o sapatear surdo do sertanejo, socando a terra a dançar. Não tenho medo da onça, que todos têm medo dela. Não tenho medo de ti, que fará de Micaela. E o matuto, depois do sapateado, dirigiu-se a Ana Rosa. Me diga, minha senhora, quem pergunta quer saber. Se eu sair daqui agora, onde vou amanhecer? Este foi um sentimento, considerou Teovina com gesto aprovativo. Gostei, conformava o Freitas, protetoramente. E o sertanejo ferrou o olhar em Ana Rosa. Sim, dona, se eu pedisse, responda, mas não se ria. Uma flor do seu cabelo, sim, a dona me dá, que diria. Bravo, sim, senhor, houve um sussurro alegre. Dona Nica, dê a flor. Ana Rosa hesitava. Então, menina, repreendeu Manuel em voz baixa. Ana Rosa tirou um bogari da cabeça e passou ao trovador, que versejou logo. Ó, minha senhora dona, Deus lhe pague, eu agradeço. Seus quindingues são dos risos, eu sou pobre e não mereço. E colocando a flor atrás da orelha, continuou, depois de olhar intencionalmente para Raimundo. Ô, minha dona feiticeira, me cativa seu furor, mas não vá meter ciúmes agora pro mode a flor. Em seguida desprendeu o chapéu e estendeu a um por um. Consultaram-se as algibeiras do colete, pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão. O menestrel, com a cabeça erguida, em ar de exigência, dizia: Vamos, pingue o cobre, que eu não gosto de maçada. Dos homens aceito a paga, das moças não quero nada. Página 148. E quando se chegou a Manuel? Manuelzinho, cravo roxo, me desculpe a impertinência, se puder dar eu aceito, se não puder, paciência. Entre gargalhadas enchiam-lhe o chapéu de moedas. Ao chegar a vez do faísca, este, em vez de dinheiro, lançou-lhe a ponta do cigarro. O matuto, como de costume, cavaqueou com a pilhéia e gritou zangado. Seu lanceiro da Bahia, casaquinha do Pará, a gente recebe o coice conforme a besta que a dá. A hilaridade aumentou e o faísca enfureceu-se, chegando a ameaçar o caboclo, que lhe sorria com ar de mofa. Eu ainda atiro com alguma coisa a cara daquele diabo, resmungou o estudante lívido. Deixe disso, aconselharam-lhe. Você já sabe que esta gente é assim, para que se mete? Tome lá, disse Manuel sertanejo, bebe e vai embora. E passou-lhe um copo de vinho, que ele emborcou, trovando depois de estalar a língua. O vinho é sangue de Cristo o vinho é sangue de Cristo, é a alma de Satanás, é sangue quando ele é pouco e alma quando é demais. E fazendo um grande cumprimento com o chapéu, meus senhores e as donas, vou-me embora de partida, Deus lhes dê muita fortuna e muitos anos de vida. E virou de costas e retirou-se a dançar cantando uma passagem do Bumba Meu Boi. Isto não pode ser. Isto não pode ser. A filha do meu amo casar com você. O caboclo me prendeu, meu amor. Foi tão certa da razão, coração, que o cabo. E perdeu-se nas fundas sombrias do manguezal a voz do sertanejo e o som da viola. Iam-lhe discutir o talento poético e a graça, quando de cima Manuel, Maria Bárbara e Amância, todos três a um tempo, chamaram para a mesa, com autoridade benfazeja. Houve um sussurro de prazer. Olha, filha, que já tinha o estômago a dar horas, cochichou Dona Maria do Carmo ao passar por Ana Rosa. Página 150.
Subiram todos para a varanda e foram tomando vivamente os seus lugares à mesa, entre uma confusão de vozes e a discutirem mil assuntos. Homem, exclamou Sebastião Campos, parece que tomaram alma nova só com o cheiro. O Freitas amolava Raimundo sobre poesia popular, falou com assombro de Juvenal Galeno. Muito original. Do Ceará, não? Todo inteiro. Ah, o senhor não imagina o que é aquela provinciazinha para as trovas populares. E antes que Raimundo desse alguma providência contra a maçada, já o Freitas lhe recitava junto ao ouvido. Quando passares na rua, escarra, cospe no chão, que estou cozendo a candeia, não sei se passas ou não. Pois não há como uma festa no sítio, dizia Sebastião. Por outro lado, isto de pândegas, ou bem que é pândega, ou bem que não é. O Freitas insistia. Sinhá, me dê qualquer coisa ainda, que só uma banana, que a barriga é bicho burro, com qualquer coisa se engana. Raimundo já não ouvia, prestava atenção a uma conversa entre Bibina, Lindoca e Eufrásia. Vocês não tiraram a sorte esta noite? Perguntou a última. Como não? Disse a gorda, porém não vi nada. Ou, pelo menos, não acertei com o que apareceu. Não, pois eu, declarou a viúva, tirei uma sorte bem bonita. Que foi? Um véu branco e uma grinalda. Casamento, gritaram várias vozes. Eu tirei um túmulo, disse do canto da mesa a lagartixa, suspirando funebremente. Credo, exclamou Amância, passando com uma salada de agrião que acabava de preparar. Raimundo, assentado contra a vontade ao lado de Freitas, falava com saudade nos costumes portugueses nas noites de São João e São Pedro. Contou como era que as raparigas queimavam alcachofras e plantavam-nas em vasos à janela para ver com elas grelar a sorte. Citou o costume das favas sobre o travesseiro, os bochechos de água à meia-noite, para se ouvir o nome do namorado, as fogueiras de alecrim seco e, enfim, aquele uso do copo de água de que as moças ali falavam. Um antigo uso, explicava o Freitas, a mastigar pedacinhos de pão. Consiste em deitar ao sereno, na noite de São João, um copo de água com a gema de um ovo. E a Clara, reclamou Dona Maria do Carmo, que acompanhava a conversa com muito interesse. Pois seja assim, a gema e a Clara. E no outro dia, pela manhã, dizem que a sorte do indivíduo aparece representada no interior do copo. Patacoadas. Patacoadas não, retorquiu a velha, tomando lugar junto das sobrinhas. Cá está quem recebeu a notícia da morte do espigão, muito antes do dia fatal, e levou o guardanapo aos olhos de um movimento patético. Há outros usos, continuou Freitas, passando adiante um prato de sopa. O banho de São João, por exemplo, imitações de Portugal. Quem não se banha amanhã de madrugada fica com a alma suja, dizem. Página 152. Então, seu Cordeiro, seu Dias, e você lá, menino, não tratam de se assentar? Intimou Manuel. Nós esperamos a outra mesa, respondeu modestamente o Dias. Não há mais lugares. Qual outra mesa o quê? Não, senhor. Sente-se cá, seu Dias. E o negociante abriu um lugar ao lado da filha. Luís Dias, todo vexado, foi assentar-se, sorrindo ao lado de Ana Rosa, que fez logo um gesto de contrariedades e repugnância. E lá os senhores, seu Cordeiro, seu Vila Rica e este menino, venham-se chegando. Nós esperamos, faz-se depois outra mesa. E a darem com a outra mesa? Não, senhor. E a senhora, minha sogra, Dona Amância, onde ficam? Tem aqui um lugar, minha senhora, disse Raimundo, levantando-se, ofereceu a cadeira. Meu amigo, censurou Manuel, deixe dessas coisas. Olhe que estamos no sítio. Isto cá não é cidade para se fazer cerimônias. Pagode de sítio não presta, quando nada falta. Arriscou o Serra, mexendo e soprando uma colherada de sopa. Não, contradisse o Freitas, quero a minha comodidade até no inferno. Ora, está tudo arranjado, gritou Amância, que acabara de preparar outra mesa. Ficamos nós aqui, fomos poucos, porém bons. E eles lá? Interrogou Vila Rica, contando as pessoas da mesa grande. Pela seguinte ordem, a partir da cabeceira, o patrão, um senhor cônego, 2,
Dona Maria do Carmo, 3, as duas sobrinhas, 5, Doutor Raimundo, 6, seu Freitas e a filha, 8, Dona Eufrasinha, 9, seu Serra e aquele moço, era o Faísca, 11, o Dias e Dona Nica, 13 ao todo. 13, bradou Dona Maria do Carmo, soprando o macarrão que tinha na boca. 13. 13, repetiram todas as senhoras assustadas. Saia um, reclamaram. Ninguém se mexeu. Ou venha outro, lembrou o cônego, largando a colher em 13 não pode ficar. Suspendeu-se o jantar. O Freitas passou logo a dar explicações a Raimundo do que aquilo queria dizer, posto a ver este declarado de pronto que já sabia perfeitamente. Não há mais ninguém por aí? Maria Bárbara levantou-se e foi buscar lá dentro uma negrinha de 3 anos. Aqui tem, é verdade? E o Cazuza? É verdade, gente, seu Cazuza. Vem o Cazuza. Cazuza dormia. Tinha tomado um banho e recolhera-se a cansado. A pequena foi novamente levada para a cozinha. Moleque, chama-se Cazuza aí no quarto. O Cazuza veio bocejando e esticando os braços. Para que jantar tão cedo? Não tenho apetite algum, resmungava ele abrindo a boca. Cedo, se lhe parece. Já deram 5 horas. Quase que ficavas a ver navios, considerou Sebastião rindo. Olha o prejuízo. Desdenhou Amância, com um esgar de pouco caso. Tu já queres indicar comigo o coração? Depois te queixa? Mas enfim, onde me assento? O que não veja lugar. Ah, exclamou, voltando-se para a mesa pequena. Tenho-o cá, em boa companhia. Para lá, opôs-se Amância escandalizada. Venha para cá, homem de Deus, você é cá necessário.